Oi, gente, o meu nome é Lorena e no vídeo de hoje vou contar o que eu andei lendo no mês de julho e também falar da minha TBR para o mês de agosto. Julho foi até que um mês ok de leitura, eu fiquei satisfeita com o que eu li, mas não foram tantos livros assim. Por isso, no final desse vídeo eu vou falar do que eu vou ler em agosto, o que eu pretendo ler, né, que eu coloquei na minha listinha. Então tá, comecei julho lendo A Família Perfeita, da Lisa Jewell, acho que é assim que pronuncia o nome dela. É um suspense. E eu peguei esse livro para ler porque eu achei a capa dele muito bonita e tava todo mundo falando, eu queria ler um suspense, não tava no TBR, claro, porque, né, quem segue TBR? E aí eu peguei ele para ler e foi muito bom, por assim dizer. Então aqui em A Família Perfeita a gente vai acompanhar a história da Lib. A Lib tá completando 25 anos e ela recebe uma carta informando que os pais biológicos dela, ela é adotada e ela sabe disso, mas ela recebe essa carta informando que ela recebeu uma herança. E essa herança é nada menos que uma casa, uma mansão, na verdade, que vale milhões que os pais biológicos deixaram para ela. Mas nessa casa, há um tempo atrás, a Lib foi encontrada chorando no berço sozinha quando ela tinha só 10 meses. E quando os policiais chegaram lá, encontraram 3 corpos na cozinha vestidos de preto com um bilhete. Aparentemente tinha acontecido um culto satânico ali e só a Lib foi deixada viva. As outras pessoas que moravam na casa sumiram, ninguém teve mais notícias e aí o crime ficou por isso mesmo e a Lib acaba herdando essa casa. Então ela vai lá atrás, né? A Lib, ela tem uma situação de vida confortável, mas gente, quem recebe uma mansão que vale milhões é óbvio que vai até a mansão, né? Porque é dela. Ela recebeu a carta, então é dela por direito. Então ela foi lá conversar com o advogado, assinar os papéis, e então ela começa a investigar o que aconteceu naquela casa, porque até o momento ela sabia que os pais biológicos dela tinham morrido, mas ela não sabia dessa tragédia, digamos assim, que aconteceu uns anos atrás nessa casa. E essa é a sinopse, é o que eu recomendo que vocês saibam, porque eu indico muito esse livro. Eu dei 3,5 estrelas porque eu tive algumas ressalvas com ele, mas assim, eu amei, eu fiquei virando página após página. A escrita é muito boa, ela é narrada por uma pessoa nada confiável, não tem como você não desconfiar do narrador, e ao mesmo tempo, quando volta para a Lib, né, quando a Lib tá ainda até a casa no presente, é em terceira pessoa. Então a gente não confia nem muito na Lib também. E sabe o que me pareceu? Que eu estava lendo uma reportagem investigativa, mas ao mesmo tempo com teoria da conspiração junto, porque tem coisa ali que é assim inimaginável. Achei muito diferente, muito criativa essa história e foi uma leitura relativamente rápida de ler. O que eu não gostei tanto foi que eu não consegui me apegar às personagens mesmo. Eu achei eles bem assim, apesar da história ter muita personalidade, ser muito diferente, eu achei que os personagens ficaram um pouco de lado, mas eu entendo que foi em detrimento de contar a história também, de envolver a gente ali naquele clima, então não consegui me conectar muito com as personagens, mas é um livro que eu indico muito. E aí, super empolgada que eu estava no suspense, pensei, por que não pegar mais um livro que não está na minha TBR, não é mesmo? Fui e peguei O Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Eu amei essa capa, eu vi gente falando que é muito feia, mas eu adorei, deve ser porque tem rosa e eu amo rosa, mas achei essa capa muito linda. E O Apartamento de Paris vai contar a história de um apartamento em Paris. Tô brincando. Conta a história da Jess. A Jess chega a Paris para ficar com o irmão dela, que mora nesse apartamento. Um apartamento muito luxuoso, que fica ali na parte mais rica de Paris. Também muito vintage, ele aparenta ser muito antigo. Aquelas coisas chique mesmo, um apartamento por andar. E a Jess ligou um dia antes pro irmão dela, avisando que estava chegando. Ele falou que tudo bem, que podia ir, que ia esperar ela. Só que quando ela chega lá, um frio, ela toca o interfone e ninguém atende. A porteira, eles chamam de concierge aqui no livro, mas eu vou falar porteira. A porteira não abre o portão para ela. Outros moradores que entram ali também não abrem. E a Jess não sabe o que fazer, porque ela tá ali fora com uma mala congelando. Ninguém atende. Ela manda mensagem pro irmão. O irmão não responde, também não atende o celular. Mas aí ela acaba conseguindo entrar. Só que ao chegar no apartamento do Ben, não tem ninguém. Ela não sabe cadê o irmão dela, as luzes estão apagadas e aparentemente o Ben sumiu. Então a Jess entra em desespero e ela começa a tentar descobrir o que aconteceu com o irmão. Só que ela toca em um vizinho meio estranho.
toca na outra vizinha, meio estranha. E aí ela vai percebendo que o irmão dela desapareceu e as pessoas que moram ali não estão nada dispostas a falar com ela ou ajudar ela a entender, né, o que aconteceu. E aí a gente vai descobrindo mais sobre as pessoas que moram ali em cada andar, como que foi que o Ben foi parar lá. E assim, eu já li 2 livros dessa autora, que foi A Última Festa e A Lista de Convidados. Não gostei tanto assim. E nesse aqui eu gostei, até que eu gostei. Em questão de escrita, é inegável. Ela evoluiu muito, tá muito melhor essa escrita do que o dos outros livros. Mas eu tô sentindo que os livros dessa autora, eles seguem uma fórmula, que é: tem muitos personagens, nenhum deles confiáveis, acontece alguma coisa e a gente vai descobrir o que é. E por isso a gente não consegue se apegar ou descobrir mais da vida ou do passado de nenhum deles, porque é muita gente para a autora apresentar e aí já chega logo no conflito e eu acho que as coisas acontecem muito rápido. Porém, é bom, novamente, aquele livro que você pega para te distrair, não para amar as personagens, não para você terminar com aquele suspiro assim para você ficar desesperado tentando descobrir o que aconteceu. É só, ok, você se envolve no suspense. E, inclusive, o motivo aqui da trama, o que levou tudo a acontecer, eu não achei que foi satisfatório, não. Achei bem caído, na verdade. Já li outras coisas parecidas, mas também não foi uma leitura ruim. E aí, eu senti que eu precisava pesar ainda mais o clima e pensei, por que não pegar um policial? Aí, com o pé muito atrás, eu fui tentar ler alguma coisa do Charlie Donlia. Esse autor, ele divide muitas opiniões, já vi gente falando muito mal e já vi gente falando bem também. Mas como ele estava na minha lista e eu estava decidida a pegar um policial ou um suspense ou um thriller que fosse, mas que fosse muito bom, já que os 2 outros tinham ficado ali na média, eu peguei Deixada para Trás. E Deixada para Trás conta a história de um sequestro. Uma das vítimas conseguiu escapar do cativeiro e aí essa vítima, o nome dela é Megan, ela escreve um livro contando tudo o que ela passou nesse cativeiro, como que ela conseguiu escapar. Aí gera aquele burburinho, ela começa a ir em programas de televisão, só que ela não foi a única a ser sequestrada. Junto com ela, na noite que ela foi sequestrada, outra menina também foi, que é a Nicole, só que a Nicole não apareceu, ninguém achou o corpo dela e a Megan se sente meio culpada por isso. Do outro lado, nós temos a irmã da Nicole, que é a Lívia. A Lívia, ela é perita e ela se tornou perita, se formou em medicina e está se especializando em perícia forense porque ela ainda tem esperança de que ela encontre o corpo da irmã, mesmo que seja ali só os ossos. Ela quer descobrir o que aconteceu e, levada por essa motivação, ela acabou indo ali para o campo da perícia, mas através de um corpo que chega ali no necrotério para ela analisar, ela tem uma pista do que pode ter acontecido na noite desse sequestro. Não com a irmã dela, mas se ela ligar uma coisa com a outra, talvez ela possa vir a descobrir pelo menos aonde está o corpo da irmã. Enfim, é isso. A Lívia tentando descobrir o que aconteceu com a irmã dela e a Megan tentando seguir em frente após ela ter escapado desse cativeiro. Eu amei esse livro, graças a Deus, porque eu tinha ido com o pé atrás com o Charlie Donlia. Mas assim, o livro é muito bom. Eu dei 4 estrelas e eu me surpreendi muito com essa questão de a vítima, né, contar o que ela passou depois que ela saiu do cativeiro, mas também como que fica essa questão da pessoa lidar com isso pro resto da vida. Só que o que eu gostei mais mesmo foram as cenas da Lívia. Para quem não gosta de coisa muito gráfica, as cenas dela fazendo necrópsia, parece que você tá vendo CSI. Quem já assistiu CSI ou Criminal Minds sabe que as cenas ali das perícias, elas mostram tudo o que acontece. E aqui em Deixada para Trás, a Lívia vai narrando pra gente tudo que ela tá descobrindo, como que ela acha que aquela pessoa morreu, o que pode ter acontecido. Eu achei fascinante. É bastante técnico, mas eu consegui entender tudo e eu achei assim, perfeito. Como que um corpo te conta, né, o que aconteceu com ele, dependendo ali de como a perícia é feita, eu achei sensacional. E outra coisa que eu achei muito boa é que quando a narrativa volta pro passado, pra gente entender o que pode ter acontecido com essas duas, a personagem da Nicole é fascinante, assim, ela é uma menina muito peculiar. E o que a gente descobre das épocas dela, né, de adolescente, das épocas ali da escola, porque elas foram sequestradas nessa época, as duas ainda estavam na escola, prestes a ir pra faculdade. O que eu descobri, eu não quero nem pesquisar se isso é verdade, porque, tipo assim, eu não quero pesquisar porque eu sei que vai ser, mas assim, eu nunca tinha passado pela minha cabeça que pudesse existir nada do tipo. E assim, foi interessante acompanhar o que aconteceu, né, quando o título faz todo o sentido também.
também. A Megan também é uma personagem ótima. A gente consegue entender tudo que ela tá passando ali, né? Os dilemas dela depois de sair do cativeiro, como que ela vem enfrentando essa coisa da mídia, os próprios pais dela também. Enfim, dilemas, né, de alguém que passa por um trauma muito grande. E, como eu disse, a Lívia, com as cenas dela da perícia, dá um show à parte. Então eu gostei muito. Eu só dei 4 estrelas porque eu achei que ali no meio o autor tentou jogar umas iscas falsas que claramente eram falsas para tentar enganar o leitor, jogar o holofote para um suspeito nada a ver. Então eu achei que não precisava ter aqueles capítulos ali porque já tinha indícios suficientes de que haviam muitos suspeitos e pelo menos para mim estava bem difícil até de saber o que eu achava que tinha acontecido. Então eu achei que teve alguns capítulos que não precisavam, foi claramente para enganar o leitor, mas foi uma ótima leitura. Aí eu falei, não, chega agora, eu preciso dar uma arejada nesse clima, chega de suspense, de policial, pelo amor de Deus, limpa. Limpa, 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 limpa tudo. Aí falei, por que não ler um romancinho, né? Pra dar uma aquecida no meu coração, pra arejar minha cabeça. Por que não pegar o fenômeno do TikTok? Já tava curiosa aí há um tempo com a hipótese do amor, mas eu estava com o pé atrás? Estava sim. Primeiro porque eu tô meio afastada desse gênero, né? De romance, principalmente de clichê. Mas eu já adianto que eu amei e já tem um vídeo aqui no canal explicando por que eu dei 5 estrelas para a hipótese do amor. Sim, eu, Lorena, dei 5 estrelas para um romance clichê. Então, assim, um acontecimento, né? A hipótese do amor conta a história da Olive, que é uma cientista que tá ali no doutorado pesquisando um suposto diagnóstico precoce para um câncer. E ela tá ali, né, correndo atrás de bolsa, aquela coisa toda de doutorado, mas ao mesmo tempo ela começa a fingir um namoro com um professor. Só que não é qualquer professor, é o professor mais temido ali do departamento. A Olive é do departamento de biologia. Ninguém suporta ficar perto dele, tem altas crises de ansiedade, ele é muito mal visto. A Olive tem que fingir para a melhor amiga dela que tá namorando com esse professor. Então, uma bela noite ali, ela vai e beija o Adam e a partir daí eles começam a fingir que estão namorando e ao mesmo tempo a história segue um curso ali no ambiente acadêmico. Tem toda aquela coisa de apresentar palestra e de tentar conseguir bolsa e daqueles perrengues todos que estudantes passam mesmo no doutorado. E assim, é um livro muito gostoso, muito apaixonante, muito diferente de todos os romances que eu vinha lendo e que me fizeram afastar um pouco desse gênero também. Então eu não vou me estender muito porque eu já fiz um vídeo aqui de mais de 20 minutos só para ele, vou deixar aqui no card para vocês irem lá assistir, mas leiam A Hipótese do Amor. É sim tudo que as pessoas falam, aquela nota altíssima dele lá no Scoob se justifica, realmente é um fenômeno queridinho do TikTok, virou meu queridinho também. Aí nem tudo são flores, né? Acabei abandonando Conversas entre Amigos. Por que que eu fui ler esse livro? Primeiro porque eu tava ali na vibe, né, do romance, apesar de que a Sally Rooney, ela não escreve romances românticos, mas como esse livro já estava na minha TBR, eu decidi pegar porque eu simplesmente amei Pessoas Normais, se tornou um favorito da vida pra mim, mas Conversas entre Amigas não rolou. O estilo da escrita da Sally Rooney é o mesmo, ela escreve assim num fluxo muito interessante, porque eu acho que ela vai escrevendo na medida que as coisas acontecem com as personagens. Ela ainda tem aquilo de colocar a frase no meio do parágrafo, sem nenhum aviso, sem nada. Isso é uma característica muito legal que eu acho da autora. Só que aqui, nessa história, ela nos apresenta 4 personagens, 3 mulheres e um homem, em uma situação que, apesar de muito real, isso deve acontecer muito, eu não consegui me importar com absolutamente nada. Eu achei muita falta de amor própria, assim. Achei que a personagem estava caminhando para um rumo que claramente ela já sabia que era uma coisa que não ia dar certo e mesmo assim ela estava testando o que poderia acontecer. A sinopse é até bem confusa, difícil até de falar, mas basicamente a Melissa é uma fotógrafa e escreve ensaios de pessoas famosas. O marido dela é um ator de teatro que não é tão famoso, mas ele também não é desconhecido. E aí nós temos 2 amigas que eu até esqueci o nome delas, de tanto que eu me importei, que elas já namoraram no passado
passado, mas agora elas são amigas e essas duas acabam cruzando o caminho da Melissa e do marido dela, e aí rolam umas coisas ali entre eles, mais umas coisas que, assim, sinceramente, não consegui me importar, não tava na vibe, não tava vendo por que eu deveria ler aquilo se eu já sabia para onde a história estava caminhando e assim, saco, entendeu? Tava revirando meu olho pensando, ai gente, não é possível que ela vai fazer isso mesmo, tipo, o que a autora quer me dizer com isso, sabia? Eu, que além do que ela quer me dizer, será que eu quero ouvir? Então, tipo assim, eu não tava na vibe, vou tentar pegar ele em outro momento, mas achei melhor abandonar para não quebrar o clima, sabe? Ainda pretendo ler Belo Mundo Onde Você Está, da mesma autora, mas esse aí não rolou e decidi abandonar. E aí, então, depois eu peguei Vivendo nas Entrelinhas, que é da Ju Cirqueira. Ela tem até um canal aqui no YouTube, eu já acompanho a Ju há um tempo, e por isso eu comprei o livro dela. É um romance contemporâneo, e ele conta pra gente a história da Heloísa, que é uma professora de história, e ela tá ali num momento da vida dela que ela tá vivendo. Ela sai para trabalhar, volta, sai com o marido, não tem muitos amigos ali onde ela mora. E ela tá, digamos que, vivendo por viver, assim, no automático. E em um belo dia, ela encontra um folder jogado na mesa da escola onde ela trabalha, anunciando um clube do livro ali na cidade dela. Ela há muito tempo abandonou a leitura, não tava afim, mas ela pensa, por que não? E ao mesmo tempo, a Heloísa em casa, ela tá passando por uma fase com o marido onde ela começa a perceber que basicamente o conto de fadas que ela pensava que existia não existe mais. Então ela vai começar a se questionar sobre o casamento dela, sobre a vida que ela está levando, sobre trabalho, e ao mesmo tempo ela decide dar uma chance para esse clube do livro e ela vai lá conhecer e ela resgata o hábito da leitura. Eu dei 4 estrelas pro livro, assim, eu esperava que fosse um bom livro, mas eu não esperava me surpreender tanto quanto eu me surpreendi, que eu me peguei quase chorando. Primeiro que é exatamente o tipo de história que eu gosto, eu adoro quando as personagens estão ali na idade adulta enfrentando esse dilema, né, essa crise de quando a gente não sabe muito o que fazer, e que ao mesmo tempo narra a vida, o cotidiano, quando a personagem decide dar uma mudada, sabe, fazer uma mudança brusca na vida. E a escrita da Juliana é impecável, eu amei. É um livro delicioso de ler e a escrita, assim, ela passa de forma que você não percebe. A vida da Heloísa é totalmente entediante no sentido de que, tipo, nada acontece, mas pro leitor não é bem assim, porque a gente tá vendo coisas que talvez ela não esteja vendo e sob o ponto de vista dela está de outro jeito, mas aí o leitor pensa, será que é bem assim, do jeito que você tá vendo? E aí a gente acaba torcendo para que ela consiga, né, perceber o que está se passando ao redor dela, principalmente com o casamento dela. E aí envolve um pouco de família também. E assim, Vivendo nas Entrelinhas é muito bom. O livro tá até aqui, eu esqueci de mostrar que tá aqui na minha mão, vou ter que colocar a capa na edição. Mas assim, essa capa é linda, o título faz todo sentido, a diagramação tá muito boa, tem os detalhes aqui. Ai, eu amei. Eu tô apaixonada pela escrita da Ju, tô apaixonada pela história da Heloísa e foi um romance que, assim, com certeza vai entrar na lista de quando eu fizer uma lista dos melhores romances ou de personagens que estão passando pelo que a Heloísa passou aqui. Vivendo nas Entrelinhas, recomendado, muito bom e nacional. Então, julho foi isso, e aí totalmente contaminada por romances. Agora eu vou falar o que eu coloquei na minha TBR de agosto. Vou conseguir? Não sei. Tenho esperanças? Tenho. Então, o primeiro livro que eu coloquei na lista foi Leitura de Verão. Tudo que eu sei sobre esse livro é que ele conta a história de 2 escritores, um homem e uma mulher, que estão passando por um bloqueio criativo e eles vão se afastar para um local. Eu não sei se tá só os dois ou se tem mais gente, mas eu sei que eles vão se afastar e um vai ler o livro do outro. Talvez dar um pitaco ali, tentar ajudar a terminar, não sei. Eu só sei que para mim a premissa parece boa, parece ser um livro diferente, é um romance e algumas pessoas que eu confio no gosto gostaram muito e eu vou dar uma chance também porque eu quero me aproximar mais de romance, totalmente contaminada pela hipótese do amor. Vou reler A Coroa da Meia-Noite, já tem o vlog da releitura do Trono de Vidro,
Pra quem não assistiu, eu estou relendo, porque eu não li o último da série, mas eu esqueci tudo. Então eu estou relendo porque eu vou acabar essa série de uma vez por todas. Quem sabe eu consiga acabar ainda esse ano. E já tô gravando o vlog pra esse segundo aqui também. O Trono de Vidro é uma série, né, da Sarah J. Maas, uma série de fantasia, que para quem não conhece conta a história da Celina, que é uma assassina profissional, e agora ela faz favores ali pro rei, só que tem várias coisas envolvidas, enfim, é uma série, se eu não me engano tem 6 ou 7 livros, e é uma série que eu recomendo e estou relendo. E claro que não podia faltar um policial, né, na minha lista, então eu coloquei Morte no Internato, da Lucinda Riley. Por quê? Essa é uma autora que eu já quero conhecer, já tá na minha lista há muito tempo, mas o livro dela que tá na minha lista é uma série de, se eu não me engano, 8 livros, a série das 7 Irmãs. Essa série estava na minha lista, mas eu não tô na vibe de ler uma série grande agora, infelizmente, mas eu quero conhecer a autora e esse livro dela é super recomendado, foi um dos mais recentes a ser lançado, infelizmente a autora morreu no ano passado, e ela escreveu 3 romances policiais, então eu quero começar por Morte no Internato, e se eu gostar eu trago aqui a indicação para vocês, fiquem ligados também lá no meu Instagram, que eu sempre falo sobre o que eu tô lendo, e a sinopse eu vou olhar agora aqui no Scooby, inclusive, porque eu não sei, a nota dele aqui no Scooby é de 4.3 e vai contar pra gente sobre a morte repentina de um estudante na escola St. Stephen, um internato na região mais remota de Norfolk. É um acontecimento chocante que o diretor faz questão de encarar apenas como um acidente infeliz. Porém, a polícia local não descarta a possibilidade de um crime e o caso traz de volta à ativa a inspetora Jess Hunter. Jess se afastou da carreira policial em Londres, mas relutante concorda em participar da investigação como um favor a seu antigo chefe. Tem mais coisa na sinopse, pra mim já é o suficiente. Gente, eu procuro não ler muito sinopse, assim, não gosto, eu acho que entrega muito da história, algumas, então eu leio só o suficiente. Antes eu não lia nada, mas eu vinha me decepcionando muito por isso, com livros que talvez não fosse o momento, enfim, então agora eu tô dando uma olhada assim por cima. O próximo livro, chegou a hora de encarar 100 anos de solidão. Tá na minha TBR para esse ano, não pode passar desse ano. Eu quero muito conhecer a escrita desse autor aqui. Tem muito tempo que eu não leio clássico, ou na verdade nem tem tanto tempo assim, mas esse aqui é um livro que eu tenho grandes esperanças de amar. 100 Anos de Solidão vai contar a história da família Buendia e vai acompanhar eles por várias gerações. Eu adoro o livro assim, eu não sei se isso aqui se encaixa em romance de formação, mas eu sei que eu gosto de acompanhar assim personagens por muito tempo. Eu não procurei saber realmente nada dele de fato, mas aqui no Scooby é isso, acompanhamos diversas gerações da família Buendia, a ascensão e a queda do vilarejo aonde eles moram. A sinopse é até bem curta também, o livro não é nada curto, tem 400 e poucas páginas, mas eu tô com grandes esperanças para 100 Anos de Solidão. E aí, não sei se eu tô me iludindo ou não, tem mais 2 livros para agosto. O primeiro é o Família de Mentirosos. E como eu já queria reler Mentirosos, eu vou reler em seguida Mentirosos. Família de Mentirosos acontece 27 anos antes da história de Mentirosos. E eu lembro que quando eu li Mentirosos foi assim, uma reviravolta que... Sabe aquele momento que você... Eu lembro que eu tava na faculdade, assim, e estava prestes a começar a aula, mas eu não podia parar de ler. E quando eu descobri o que aconteceu, eu literalmente fiquei assim, com o livro na mão e petrificada, não conseguia nem falar. E aí, imediatamente, eu tive que voltar desde o início para eu entender o que eu perdi, como que eu não percebi que aquilo tinha acontecido. E eu até peguei meu livro aqui para mostrar, que eu lembro que na época, quando eu terminei, e eu imediatamente, inclusive eu acho essa capa muito bonita, e eu lembro que imediatamente quando eu terminei, eu voltei para ver todas as vezes que eu fui enganada, e aí eu marquei de rosa, ou seja, fui enganada muitas vezes, ó, e não percebi. E recentemente o TikTok ressuscitou esse livro. E aí eu pensei, por que não, né, fazer essa releitura? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de fazer releituras. Já queria reler há muito tempo, só que eu tô pensando se eu ainda vou gostar, porque eu vi muita gente que releu e não achou que realmente valia toda a hype da primeira vez. E eu quero ver como que vai ser comigo. Só que como no mês passado lançou Família de Mentirosos, que é 27 anos antes desse livro,
livro. Aqui, Mentirosos, basicamente, a gente tem a família Sinclair, uma família rica, cheia de posses, e eles se juntam ali numa ilha para passar, eu não lembro agora se são férias ou Natal, e fica cada um ali na sua mansão, e tem os primos gostam muito de ficar juntos, e aí tem aquela que é a primeira neta, que é a Cadence, que é a herdeira, tem os outros primos ali, enfim, é aquela família que finge que é perfeita, mas a gente começa a descobrir todos os podres quando eles se juntam. Só que os primos, por ainda serem adolescentes, eles não conseguem perceber que talvez a família Sinclair não seja exatamente aquilo ali que eles pensam. E aí a Cadence tá meio estranha aqui, contando pra gente o que aconteceu no último verão, porque que ela tá voltando pra lá, onde estão os primos, enfim. É um plot aqui, eu quero ver se eu ainda vou me surpreender da forma que eu me surpreendi da primeira vez. Eu já sei agora o que aconteceu, né? Mas eu quero muito revisitar essa história aqui e tô curiosa para saber o que vai ser feito, o que vai ser contado pra gente 27 anos antes, o que os Sinclair já andavam ali aprontando. E pelo que eu tô vendo aqui, vai ser a história da Carrie, uma das principais herdeiras da família Sinclair. Então eu vou ler, né, Família de Mentirosos, espero conseguir, e logo depois vou fazer a releitura, e aí eu trago a resenha aqui pro canal. Não sei se eu faço vlog, deixem aqui embaixo se vocês querem que eu faça vlog desses dois livros, ou se preferem resenha. Ela faz a ilusão dela, né? Eu não sei se eu vou conseguir ler nem a metade, mas assim, é aquilo que eu disse, né, tenho esperanças, essa é a minha TBR, me contem aqui embaixo o que vocês vão ler em agosto, e se quiser comprar qualquer um desses livros, o link está aqui embaixo. Você comprando por esses links ajuda o meu pequeno canal a se tornar um grande canal, não paga nada mais por isso. Lembra também de avaliar esse vídeo aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, sempre mostrando uma coisinha ou outra aqui da minha rotina. E é isso, até o próximo vídeo.